No centro de São Paulo está o Largo de São Bento, local histórico e religioso, considerado por ser um dos espaços públicos mais antigos da metrópole paulista. Na época da fundação da cidade, em janeiro de 1554, ali o cacique Tibiriçá, aliado dos portugueses e primeiro chefe indígena a se converter ao catolicismo, vivia com parte de sua tribo. No dia 4 de julho de 1598, chegava à vila recém-fundada pelos jesuítas um monge beneditino. Originário de São Vicente, Frei Mauro Teixeira era discípulo de um dos fundadores da futura metrópole paulista, o padre José de Anchieta. Após ter sua família morta pelos índios tamoios, Frei Mauro entrou para o mosteiro de São Bento, na Bahia, de onde anos depois retornaria para terras de Piratininga, imbuído de uma missão dada a ele pela Ordem dos Beneditinos de Salvador, a de fundar em solo paulista um mosteiro de sua denominação. Para isso, Frei Mauro trazia consigo 2 cartas de Sesmaria, doação do capitão-mor Jorge Correia, as quais apresentou à Câmara da cidade assim que chegou. Ainda em 1598, Frei Mauro Teixeira ergue uma pequena igrejinha dedicada a São Bento, que ao mesmo tempo serviu de moradia para o clérigo. Ali permaneceu por algum tempo sozinho até o ano de 1600, quando chegaram, junto à comitiva de Dom Francisco de Souza, governador-geral, os monges Mateus de Ascensão, Antônio da Assunção e o Frei Bento da Purificação. Os religiosos foram hospedados na humilde igrejinha de Frei Mauro, mas a pequena ermida, que até então estava dedicada a São Bento, teve o seu orago mudado para a Santíssima Virgem de Montserrat, a mando de Dom Francisco de Souza. Os religiosos aceitaram a mudança, pois, segundo Leonardo Arroio, em seus planos futuros não estava apenas a construção de uma igreja, mas sim a de um mosteiro para a Ordem dos Beneditinos. Assim que chegou a São Paulo, o Frei Mateus da Ascensão enviou uma petição à Câmara da Vereança da cidade, pedindo para que fossem oficializados os chãos, os quais já estava edificada a pequena ermida erguida por Frei Mauro, para que pudessem construir uma nova edificação com proporções maiores e capaz de acolher um grande número de membros da ordem. Atendendo ao pedido, a Câmara da Vila de São Paulo, em reunião com os edis, fez as seguintes ponderações. Para conhecimento dos já interessados e dos demais que possam vir a interessar, fica registrado que o terreno mencionado em carta de petição do Frei Mateus da Ascensão, prior da Casa de São Bento, que veio a esta vila a mando de seu superior para nela fundar um mosteiro e na mesma já encontrando uma pequena ermida construída em chãos cedidos pelos antigos oficiais, entre os rios Ayangabaú e Tamanduateí, em terreno antes ocupado pelo cacique Tibiriçá, e validando a informação como dito padre alega depois de consultado o escrivão Belchior da Costa, lhe damos e havemos por dados os ditos chãos para convento, mosteiro ou casa do dito santo, data de hoje, 15 de abril de 1600. 30 anos mais tarde, novos elementos da ordem foram chegando a São Paulo, tais como Frei Bernardo de Azevedo, Frei Pedro dos Santos, Frei Máximo Pereira e Frei João Pimentel. Nesse meio tempo, o mosteiro teve por procurador não um monge, mas sim um bandeirante por nome de Manuel Preto, fundador da Igreja da Freguesia do Ó. Em 1630, é registrada uma reforma ordenada pelo Frei João Pimentel, que de agosto de 1608 a junho de 1616 já tinha sido vigário em São Paulo. Em 1637, o mosteiro recebeu do casal Miguel Aires Maldonado e sua mulher Bárbara Pinto terras perto da antiga povoação de Santo André da Borda do Campo, informação que é corroborada com o apontamento feito pelo Frei Gaspar da Madre de Deus em seu livro Memórias da Capitania de São Vicente. Em 1641, o Mosteiro São Bento foi palco da aclamação de Amador Bueno. Bueno era filho de um sevilhano com uma brasileira descendente de índios, proprietário de terras, capitão-mor e ouvidor. Revoltados após o fim da União Ibérica, que colocou sob a mesma coroa Portugal e Espanha por 60 anos, os colonos espanhóis em São Paulo não quiseram aceitar João IV como seu rei e aclamaram Amador Bueno, que prontamente recusou, dando vivas ao rei Dom João IV de Portugal. Acuado e até ameaçado de morte, Amador Bueno foi buscar refúgio no mosteiro. A grosso modo, os monges intercederam por ele e os ânimos foram acalmados. Passados quase 50 anos de sua construção e fundação, a igrejinha estava em estado grande de deterioração. Vendo isso, o bandeirante Fernão Dias Paz, o caçador de esmeraldas, resolveu interferir, como mostra Leonardo Arroio. Vendo o grande sertanista a pequenez do mosteiro, o aperto em que estavam os monges e pouco cômodo tinham, como homem de bem, pediu ele mesmo aos religiosos para que mais comodamente pudessem louvar a Deus, o queria fazer sua nova igreja ao pé daquela primeira fundada pelo padre Frei Mauro toda a sua custa. Em troca, Fernão Dias pedia para ser sepultado com seus descendentes legítimos dentro da nova igreja que seria erguida sob invocação de Nossa Senhora de Montserrat, assim como já era o antigo orago na época de Dom Francisco de Souza. E aos poucos o templo foi recebendo doação de outros moradores da cidade, entre eles José Ramos da Silva Filho, doando ao mosteiro novos retábulos em homenagem a Nossa Senhora da Assunção, uma capela para a devoção de Santa Gertrudes instalada no templo pelo capitão-mor Isidoro Tinoco de Sá, e também Pedro Taques
de Almeida, que deu à igreja um altar de talha dourada com a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Na segunda metade do século XIX, foi registrada uma denúncia nas atas da Câmara, durante uma sessão realizada em 16 de novembro de 1847, quanto ao péssimo estado da Torre do Templo. Para averiguação da mesma, os vereadores enviaram o engenheiro José Jacques da Costa Urique, que por meio de suas análises concluiu que, apesar do mau estado em que se encontrava o reboco, os caibros que serviam como sustentação estavam em bom estado, ou seja, não tendo por isso motivos para maiores preocupações. Em seu livro A Cidade de São Paulo em 1900, Alfredo Moreira Pinto destaca como era a igreja e mosteiro na metade do século XIX. A igreja tem 3 janelas de frente e a porta da entrada. Ao lado esquerdo fica a torre, um relógio, uma janela e uma outra porta. Abaixo desta última janela lê-se a data de 1860, que foi quando se construiu a torre. Do lado da rua Florencio de Abreu tem 9 janelas e uma porta. À direita da igreja fica o convento, com 10 janelas no segundo pavimento, 8 no primeiro e 2 portas, sendo a principal contígua à igreja. Na portaria do convento existem 2 grandes retábulos de São Jorge e São Bento e no claustro diversas sepulturas com as inscrições completamente apagadas, sendo a mais recente a de Frei Antônio de São Brás Maciel, morto a 26 de dezembro de 1890. Durante esse mesmo século, uma lei do governo imperial determinou a extinção dos noviciados no Brasil. Sendo assim, o mosteiro entrou em decadência, pois não tinha mais como fazer a renovação dos velhos monges por religiosos mais novos. Essa situação apenas seria revertida com a chegada do abade Dom Miguel Cusa. O complexo que vemos hoje, dando nome ao largo que domina, parecendo uma fortaleza de pedra nas palavras de Leonardo Arroio, deve-se ao monge alemão Dom Miguel, que por sua iniciativa foram demolidos o mosteiro e a igreja, na época ainda em estilo colonial, muito parecidos com a igreja do pátio do colégio. Em 1910, por meio de um projeto de um outro alemão, o engenheiro Richard Baird, a nova edificação viria para acompanhar o processo de urbanização da cidade. A construção do atual mosteiro de São Bento deixou para trás o estilo típico do século XVII e segue o estilo de arquitetura eclética germânica. Parte da decoração do templo ficou a cargo do monge Dom Adalbert Grechnis, pintor, arquiteto e escultor, um religioso de destaque em sua época, tendo trabalhado em outras obras, como a decoração da igreja de Santo Anselmo em Nova York, construção de igrejas na China e em Roma esculpiu o túmulo de Pio XI. O novo complexo contendo a igreja, mosteiro e faculdade mudaram totalmente a visão do local outrora aldeia de Tibiriçá. A demolição do antigo templo fora feita com o máximo de cuidado possível, pois não podiam esquecer dos restos mortais do bandeirante Fernão Dias Paz, responsável pela terceira construção do templo nos idos de 1650. Afonso de Taunay relata os detalhes de como estavam os restos mortais de Fernão Dias. Aberto o tosco jazigo, foram encontrados um fêmur de homem gigante, 2 ou 3 vértebras do sacro, pedaços do parietal e occipital, restos de cabeleiras ruiva encanecidas de cabelo muito finos de indivíduo indubitavelmente branco. Ao lado havia 2 solas de sapato sem salto bem conservadas, pedaços de um cordão como os de São Francisco e galão de prata. Os restos mortais de Fernão Dias foram novamente sepultados nos chãos da nova igreja, acompanhando a cerimônia o canto gregoriano executado pelos monges beneditinos. Dom Miguel Cusa escolheu 6 figuras que estiveram ligadas à história do mosteiro São Bento e da igreja. O padre jesuíta José de Anchieta, o catequizador do Gentil e um dos fundadores da cidade de São Paulo, Frei Mauro Teixeira, que erigiu a primeira ermida, Amador Bueno, que se refugiou no convento ou igreja, Fernão Dias Paz, o benemérito do templo dos beneditinos, Frei Domingos da Transfiguração Machado e Leão XIII. No livro Igreja de São Paulo, do já citado autor Leonardo Arroio, podemos ter acesso a detalhes importantes do cerimonial de inauguração da igreja. Arroio cita informações colhidas das anotações de Jacques-Marie Joseph Léon van Emmening, de 1910. Por ele, tomamos conhecimento da formação da Comissão Central das Obras, que tinham como integrantes Dom Miguel Cusa, Dom João Lourenço Madem e Dom Amaro, sendo a pedra fundamental lançada a 13 de novembro às 14 horas, evento que teve a fala do cônego Sebastião Leme. Outro detalhe que passa despercebido pela grande maioria das pessoas até os dias atuais é uma confusão quanto à Basílica e o mosteiro. A Basílica Abacial Nossa Senhora da Assunção fica na esquina com a rua Florencio de Abreu e o mosteiro mais ao centro. E ao lado do viaduto Santa Efigênia fica a Faculdade de São Bento, que foi a primeira faculdade de filosofia do Brasil. Ao entrar na nave principal da igreja, a escultura dos 12 apóstolos logo chama a atenção, feitas pelo escultor e pintor Adrian Henri Vital van Emmening. A igreja também tem em seu interior um órgão de fabricação alemã de 1954. O grande relógio, que foi instalado em 1921, era considerado o mais preciso de São Paulo, contando com um carrilhão com 6 sinos que tocam nas horas cheias e nas frações.
Tendo início mais ou menos na época em que os primeiros monges chegaram em 1598, na cidade de São Paulo, especula-se que a biblioteca do mosteiro seja a mais antiga da cidade paulista, contando com títulos raros entre os mais de 100 mil abrigados no acervo, ocupando a mesma localização por mais de 400 anos, saindo de uma humilde igreja ao complexo religioso ensino atual, imponente aos olhos dos milhares de transeuntes que passam pelo largo diariamente, está o resultado dos esforços de milhares de homens, conhecidos e anônimos, que contribuíram para a construção do edifício que vemos hoje, e que, sem sombras de dúvidas, ainda estará por aqui quando nós não estivermos mais.